VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Segurança do Trabalho. Desenho técnico. Conhecer as técnicas de confecção de projetos de segurança do trabalho. Olá pessoal, de volta, continuando a nossa competência 1, vamos falar agora sobre os materiais de desenho. Descrição do professor Jorge Braga. Ele é pardo, está em pé, olhos castanhos, usa óculos, cabelo curto, grisalho, usa brincos na orelha direita, veste camisa branca com listras azul marinho e verde claro, visto da cintura para cima. O que a gente pode utilizar no desenho técnico. Como vocês podem ver, aqui nós temos as minas de grafite para cada lapiseira específica. Nós temos aqui 05, 07, 03. E aqui as lapiseiras 03, 05, 07, 09. Cada uma específica para cada tipo de desenho. Aqui nós temos dois exemplos de lápis comum, 4B e HB. Na dureza, o 4B é mais mole do que o HB. Continuando os instrumentos, nós temos aqui dois esquadros, o de 45, que nós temos aqui os ângulos de 45, o de 60. Ângulo com recorte nas mãos do professor. Ele mostra recursos que serão usados para fazer os diferentes tipos de desenho. Onde aqui o ângulo de 60 e de 30. Uma régua comum, a borracha, o transferidor e aqui a régua escala. Para finalizar, nós temos a curva francesa, onde você pode fazer curvas sem necessidade do compasso. Pode observar todos os tipos de curvas que você pode conseguir sem o compasso. Sobre o formato do papel, nós temos do A0 até o A6. O A0 tem a metragem de 1 metro quadrado. Cortando o papel A0 no meio, nós temos o formato A1. Metade do formato A1 nós temos o A2. E assim por diante, A3, A4, A5 e A6. Como o A0 é muito grande, eu não pude trazer para mostrar a vocês, mas o A3 eu vou mostrar. Nós temos aqui o formato A3. Nesse papel, o que interessa aqui é o formato de dentro. Esse é o formato A3. Se eu dobrar este papel, eu vou ter o formato A4. Pronto? Esse é o formato A4. Se eu dobrar ele ao meio, eu vou ter o formato A5. Se eu dobrar novamente ao meio, eu vou ter o formato A6. O menor tamanho de papel em que você pode desenhar. Agora temos o desenho da perspectiva. Perspectiva à mão livre. Vou fazer a perspectiva com uma fuga, 2 fugas e 3 fugas, sem auxílio do instrumento. Nós temos aqui uma linha do horizonte, LH, e eu coloco uma fuga. Puxo as linhas imaginárias e faço o desenho de um cubo. Aí aqui você tem a perspectiva de uma fuga. Para 2 fugas, mesma linha do horizonte, coloco 2 pontos de fuga e aqui eu vou puxar as linhas imaginárias, determinando o cubo. Engrossando as linhas para determinar o objeto. De 3 fugas, eu necessito de uma linha vertical
linha horizontal, 2 fugas na linha do horizonte, fuga 1, fuga 2 e uma fuga 3 na linha auxiliar vertical. Aqui a gente puxa as linhas imaginárias e daqui de cima a gente puxa outras linhas imaginárias, fechando o cubo. Está aqui a perspectiva com 3 fugas. Aí você vê uma fuga, 2 fugas, 3 fugas. Desenhando a mão livre, mas pode ser também feito com instrumentos. Agora desenhando a perspectiva isométrica. Uma linha auxiliar com esta mesma régua. Eu vou utilizar o esquadro de 60 para que eu possa fazer a figura. 30 graus para um lado, 30 graus para o outro, a linha vertical, e aí eu vou delimitar o desenho, fazendo da seguinte maneira: lados iguais. Vira o esquadro. E completa, fechando a figura. Essa é a figura perspectiva isométrica. Nós temos aqui um cubo com as arestas. Aqui 30 graus. Aqui 30 graus, de acordo com o esquadro. A outra perspectiva, a perspectiva cavaleira, eu vou utilizar nessa mesma linha, eu vou utilizar o ângulo de 60 graus. Aqui a gente lança a linha vertical e uma das faces fica fixa na base. A gente fecha aqui e toda a figura passa pelo 60. Essa é a perspectiva cavaleira. Fechando aqui. E aqui a gente fecha o cubo. Aqui fica 0 grau, aqui 60, e as arestas, essas arestas, elas terão metade. E aqui ela terá o valor real. Finalizamos assim a competência 1. Acesse o portal do AVA no fórum para tirar suas dúvidas e consulte o caderno da disciplina. Som direto. Juliana Aguiar. Imagens. Juliana Aguiar. Interpretação de Libras. Davidson da Silva. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor. Jorge Braga. Design educacional. David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Manuel Vanderlei. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco,
em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.